Olá, meus irmãos. É com muita felicidade que aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade ao processo de palestras de forma virtual, já que estamos impossibilitados de realizá-las de maneira presencial. Me chamo Lucas, para aqueles que não me conhecem ainda, trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza. E para que nós consigamos acalmar um pouco as nossas mentes, que muitas vezes estão tão atribuladas pelas correrias do dia a dia, pelos problemas que estão a todo momento a aparecer em nosso caminho, que possamos fazer a prece para buscar essa identificação com os espíritos amigos que estão sempre a nos estimular, que estão sempre a nos intuir, para que possamos ter sempre a melhor das decisões. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, mais uma vez aqui nos encontramos buscando colocar a enxada no ombro e trabalharmos na seara do Mestre Jesus. Envolve a cada um de nós, Senhor, que aqui se encontra encarnados e desencarnados, para que possamos aproveitar cada minuto para refletir do nosso papel, enquanto estamos aqui, nesse educandário que é a Terra. Que possamos entrar em vinculação com os nossos guias espirituais, com os trabalhadores da casa, que buscam a todo momento nos estimular para que o bem se faça cada vez mais presente em nossa existência, em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Fica conosco, Mestre Jesus, e nos ilumina hoje e sempre. Bem, meus irmãos, o tema que nos foi tratado é trazer aqui hoje é do Livro dos Espíritos, o direito de propriedade. Mas antes da gente começar a entrar nele, e já entrando até, mas antes de pegarmos as perguntas diretamente, eu gostaria de lembrar com vocês uma história que todo mundo já deve ter ouvido, uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, que nos narra Jesus, que certa vez um pai tinha 2 filhos que trabalhavam com ele lá na sua vinha. Só que aí o filho mais novo, depois de um tempo, chegou ao pai e disse: olha, eu quero tudo que me cabe na herança, toda a minha parte. E aí o pai, como era uma pessoa justa, dividiu a parte que cabia àquele filho menor e deu para ele. E aquele filho menor saiu pelo mundo. Chegou numa cidadezinha onde ele gastou o dinheiro à vontade, entre farras e devassidão, fez o que bem entendia. Só que aí, depois de um tempo, uma grande miséria atingiu aquela cidade, atingiu aquele povoado. E aquele jovem já não tinha mais aquele dinheiro que tinha antes, pois já tinha gastado bastante, já tinha gastado praticamente todo o dinheiro. E quando chegou os tempos difíceis, é que o dinheiro acabou mais rápido mesmo. E como bem sabemos, aquele jovem ficou sozinho, pois todos aqueles que estavam lá com ele e aproveitaram com ele no momento de fartura, o deixaram naquele momento, quando ele estava precisando de mais necessidade. E ele se viu completamente abandonado. E como tinha começado a passar necessidade, a passar fome, ele então foi procurar uma das pessoas, um dos comerciantes da cidade, e pediu um emprego para que pudesse trabalhar em qualquer coisa. E aí o homem então disse para que ele fosse cuidar dos porcos de sua propriedade. E ele foi e se viu na situação de estar a todo momento disputando os restos de comida com os porcos. Foi quando ele parou um pouco e pensou: poxa, os trabalhadores da vinha do meu pai, eles estão na fartura. Eles têm tudo de bom e do melhor, enquanto eu estou aqui sofrendo, disputando com os porcos resto de alimento.
Não, eu não mereço passar por isso. Eu vou até o meu pai, vou dizer a ele que eu não tenho mais direito de ser chamado filho dele, mas que ele me dê pelo menos um emprego, porque trabalhando como um servo de sua propriedade, eu sei que pelo menos eu serei bem tratado, terei um bom local para dormir e terei alimento. E lá se foi aquele jovem, de volta para a propriedade paterna. Quando estava chegando, o pai o viu de longe e reparou que ele estava vindo e saiu correndo em disparada em direção a ele. E chegando perto dele, antes mesmo que o filho pudesse falar, ele o abraçou e começou a beijá-lo. E o filho então foi dizendo: pai, eu pequei contra o Senhor e contra os céus. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas me dá, por favor, um emprego aqui como um servo de tua propriedade. Então o pai chegou, chamou os seus trabalhadores e disse: tragam a melhor roupa, uma sandália nova e um anel. Pois este meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi encontrado. Matemos um bezerro e vamos comemorar. E a festa começou a acontecer. O filho mais velho, que estava trabalhando nos campos, quando retornou à propriedade, viu aquela festa todinha, chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo aqui? E aí o servo colocou ele a par de tudo. Foi teu irmão que voltou. E teu pai, que ficou muito feliz por ter conseguido recuperar o filho, mandou que matássemos o bezerro cevado e comemorássemos. O filho mais velho então tomou-se de raiva e não entrou. O pai, estranhando aquela atitude do filho, saiu então e foi até ele e perguntou o que tinha acontecido. E o filho mais velho então falou: eu aqui trabalho contigo a todo momento e tu nunca mataste um bezerro para que eu pudesse comer com os meus amigos. Agora aquele teu outro filho, que gastou parte de tua fortuna, saiu por aí entre devassidão, ele volta e tu o recebe com maior júbilo. E o pai, tocado de amor e compaixão por aquele filho que ainda não compreendia bem as coisas, disse: meu filho, tudo que eu tenho aqui também te pertence. Tu sempre esteve comigo aqui, usufruindo do bom e do melhor, mas o teu irmão, ele estava morto e foi revivido, estava perdido e foi encontrado. Isto é motivo de júbilo. Quando a gente escuta a parábola do filho pródigo, né, muitas vezes a gente fica pensando, né, nesses dois exemplos, né? Nós vemos aquele primeiro jovem que queria gastar, queria aproveitar o que a vida poderia lhe oferecer, e aí não pensar numa manhã, não pensar em nada, e queria torrar o dinheiro todo que tinha que aproveitar enquanto estava vivo, enquanto estava jovem, e aí se joga em todo tipo de devassidão, em todo tipo de excessos possíveis, até que acaba todo o dinheiro, e aí ele percebe que não tem mais nada. Ele percebe que foi que foi bastante imprudente e resolve voltar à casa do pai, depois de ter aprendido aquela lição. E temos aquele outro caso do outro filho, que aparentemente era aquele filho que fazia tudo o que o pai, aquele filho obediente, que estava lá sempre ao lado do pai, mas que depois nós vamos ver que ele tinha dentro dele ainda aquela chaga do egoísmo muito grande, ou seja, que só queria as coisas para ele. Que se pudesse ele já estava com todo o dinheiro para ele, mas o pai ainda estava vivo. E como é que a gente vê isso? Você vê pela raiva que ele sentiu quando o irmão voltou, pela aquela vontade de, poxa, como é que ele tem e eu não tenho? Como é que ele tem direito a um bezerro e eu não tenho? Quando na verdade ele tinha, porque ele usufruía de tudo ali que o pai usufruía. O pai não proibia dele fazer nada, ele tinha direito a todos os mesmos bens que o pai usufruía ali, ele poderia usufruir. Mas ele se sentiu machucado porque o irmão estava também tendo direito àquilo, mesmo depois de ter errado e ter ido embora. E são comportamentos que valem a pena a gente analisar. Por que eu trouxe essa história do filho pródigo, né? Porque ele envolve um pouco essa questão da riqueza, né? Ou seja, do gastar os bens, do se ter direito a utilizar os bens que se tem ou não. Será que a gente tem direito a utilizar desses bens materiais? Será que a gente tem direito a utilizar o dinheiro da maneira como a gente
quer, do jeito que a gente quer, comprar aquele carro dos sonhos, comprar aquela casa que a gente tanto quer, fazer aquela viagem maravilhosa que a gente quer. Porque, às vezes, existe um pensamento meio distorcido que não é de agora. É um pensamento muito antigo que diz que nós deveríamos nos mortificar o máximo possível, que deveríamos viver na miséria, que deveríamos sofrer o máximo possível, que deveríamos viver sem alegrias, porque Deus não gosta de filhos assim. O que é uma completa incoerência, meus irmãos. Porque, ou seja, como Deus, que é dono de todo o universo, ou seja, permitiria que nós avançássemos, que nós desenvolvêssemos a nossa inteligência, se não fôssemos também capazes de utilizar essas mesmas coisas que nós desenvolvemos e que utilizamos para o nosso progresso. Quando a gente vai estudar o direito de propriedade, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é qual seria o primeiro de todos os direitos naturais do homem, na pergunta 880. E aí o Espírito de Verdade nos responde que o primeiro de todos os direitos naturais seria o de viver. Por isso, que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Se a gente começa a tirar o raciocínio a partir daí, a gente já começa a entender que se o primeiro direito é viver, a gente precisa de meios para isso. A gente precisa ter uma moradia adequada, a gente precisa ter um tratamento de saúde adequado, a gente precisa ter uma alimentação adequada, porque senão como conseguiríamos viver sem tudo isso? Estaríamos colocando em risco esse nosso direito. E isso é interessante, porque, ou seja, uma coisa leva a outra. Se a gente for buscar, a gente precisa ler não só esse trecho do Livro dos Espíritos, mas a gente precisa ir procurando e vendo em diversos capítulos que os Espíritos nos trazem esses ensinamentos da importância da gente. A gente tem o direito, sim, de querer, porque tudo que faz parte, tudo que está na Terra, faz parte dos bens da Terra que ela nos proporciona. E nada mais justo que quando nós tenhamos um trabalho justo, quando nós nos dediquemos de uma maneira correta, sem passar por cima de ninguém, sem roubar de ninguém, sem tomar de ninguém, que nós tenhamos direito a usufruir de tudo isso. Que nós tenhamos direito de possuir essas coisas, sem deixar que essas coisas nos possuam. Essa é a grande diferença. Quando começamos a estudar sobre não só o direito de propriedade, sobre a questão do necessário, do supérfluo, que encontramos em outro capítulo sobre isso, sobre a questão da riqueza e da pobreza, nós precisamos entender que, primeiramente, não existe um filho mais querido a Deus. Porque o pobre é mais querido por Deus, porque o rico é mais querido por Deus. Não existe isso. Primeiro que nós temos que colocar na nossa cabeça que todos estamos passando por experiências diferentes. Ora na riqueza, ora na pobreza. E não impede que estejamos na pobreza e galguemos o passo até chegar à riqueza, ou que estejamos na riqueza e aí nós percamos tudo e vamos parar na pobreza. Nada impede, porque são experiências que vão auxiliar no nosso crescimento como espírito, no nosso desenvolvimento da inteligência e no nosso desenvolvimento como pessoa, no nosso desenvolvimento moral. Mas uma coisa uma coisa nós precisamos ter em mente. Porque não adianta de nada a gente falar que é preciso conhecer o limite do necessário, do supérfluo, que é preciso a gente entender que a gente tem direito a conquistar as coisas através do nosso trabalho suado, mas a gente não perceber o real uso que a gente está fazendo dessas informações. Como assim? Eu me explico. Se a gente for ler de maneira isolada esse capítulo, às vezes a gente pode pensar assim, poxa, então quer dizer que eu não tenho direito de ter nada. Eu tenho que dividir com todo mundo tudo que eu tenho.
Porque, por exemplo, quando a gente vê aqui a pergunta 883, a gente vê assim, é natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é o egoísmo. A gente pensa, poxa, então quer dizer que eu não posso desejar ter uma casa minha? Porque se eu desejar isso, eu vou estar sendo egoísta? E aí é por isso que eu digo, como é importante a gente ler todos os outros capítulos também, para poder a gente ver, e não só os capítulos, mas a gente vê as outras questões também, porque uma vai esclarecendo a outra. Uma informação que os espíritos trazem, Kardec ele volta depois trazendo aquilo para poder deixar bem claro. E a gente vai compreendendo que é justo que nós batalhemos por ter essas coisas. Mas o que muitas vezes nós esquecemos e que nós nos perdemos é quando nós não sabemos perceber o limite. É quando nós nos deixamos levar pelo excesso. Existe um programa que tem por aí que fala de algumas pessoas que, por exemplo, que têm coleções e coleções e coleções de, por exemplo, sapato. São milhares de sapatos. Milhares de sapatos. São muitos sapatos mesmo. Não sei milhares, mas muitos sapatos. E a gente pergunta, mas poxa, a pessoa não tem direito de usar, de ter o sapatinho que ela está lá trabalhando, não tem direito de gostar, ela gosta de fazer a coleção, ela não tem direito de ter lá aquela coleçãozinha dela, de juntar aquela coleçãozinha dela e ter, já que é com o dinheiro dela que está comprando. Bom, direito ela tem. Afinal, foi com o dinheiro dela que comprou. Mas a gente precisa pensar, meus irmãos, nós estamos estudando para nos tornar pessoas melhores, nos tornar cristãos, verdadeiramente cristãos. Será que realmente essa pessoa precisaria de todos esses sapatos quando existem pessoas por aí que não têm nada? Será que ficaríamos menos ricos se doássemos um pouco do que temos para ajudar aqueles que não têm nada, que estão na miséria muitas vezes mesmo, nem por uma questão pessoal, mas pela falta de oportunidades que não permitiram que aquela pessoa conseguisse de alguma maneira, por mais que tentasse, sair daquela situação? Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 922, que Kardec, no finalzinho dela, fala o seguinte: haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí os Espíritos nos respondem: com relação à vida material, a felicidade que poderíamos encontrar é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Se prendendo um pouquinho nesse trecho da relação à vida material, com relação à vida material é a posse do necessário. E a gente vê que muitas pessoas não têm isso. E é interessante que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, né, como uma coisa sempre leva a outra. Porque isso deveria incomodar bastante a todos nós. Mas infelizmente a gente se acomoda a isso. Quando a gente começa a perceber que para ter o mínimo de felicidade aqui nesse mundo, que a gente sabe que aqui nesse mundo a gente não encontrará felicidade, né? Mas como o Kardec perguntou, né? Alguma felicidade comum, ou seja, seria a posse do necessário, e nem isso muitas pessoas têm. Mas a gente se acostumou tanto a isso, que a gente vê os absurdos acontecendo por aí, a gente vê as desigualdades gritando à torta e à direita por aí, e a gente não se incomoda, a gente não faz nada. Existe um trecho de uma música que geralmente toca muito na época do São João, né? Que é essa época que a gente está agora, e eu até ouvi ontem quando eu estava voltando do trabalho para casa, que ela fala o seguinte, né? O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos para não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime, cresce a fome de poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono.
Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. A gente se fala tão cristão, mas o que é que nós estamos fazendo como filhos de Deus? Vendo os nossos irmãos aí passar necessidade. E preferimos muitas vezes fechar os olhos, levantar os vidros de nossos carros, porque a violência está aí, grande. E nós nos recolhemos cada vez mais com medo. Nos recolhemos cada vez mais e deixamos de fazer alguma coisa. E aí esquecemos que na pergunta 932 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos imortais: por que no mundo a miúde a influência dos bons? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta dos espíritos: por culpa dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, ou seja, os bons, quando eles quiserem, preponderarão. Ou seja, se o bem ainda não está uma grande realidade, é porque aqueles que se dizem bons não querem. Nós ainda preferimos, se é que nos consideramos bons, nós ainda preferimos de duas a uma. Ou ficar sempre arrumando aquela desculpa de eu não sou bom, eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda preciso de muitas reencarnações para poder ser uma pessoa melhor, eu ainda preciso evoluir muito, e a gente fica sempre postergando e não faz nada. Ou então a gente toma aquela atitude de pegar e dizer assim: não, se está sofrendo é porque merece. Se está sofrendo é porque fez alguma coisa na vida passada e está sofrendo por isso. E a gente esquece que esse é um dos motivos pelo qual Deus nos deu a razão, nos deu a inteligência, para que nós procurássemos meios de sair das situações. Ou quer dizer que a gente está no meio da rua, vê um carro ali, a gente vai ficar parado. Não, se o carro me matar é porque Deus quis assim. Não é assim, meus irmãos. Então precisamos sim fazer alguma coisa, sair dessa posição de comodismo e buscar amparar e ajudar aqueles que precisam. Buscar tirar da cabeça, principalmente, que é bom ficar só aí sofrendo. Não. Precisamos sim batalhar para conseguir o melhor. Precisamos sim batalhar para ter uma vida digna. Todos nós temos e merecemos essa vida digna. Precisamos conscientizar as pessoas que elas podem fazer isso e que elas precisam fazer isso. Às vezes as pessoas falam assim: mas quando a gente vê, por exemplo, aqueles grandes apóstolos do passado, eles viviam na pobreza e tudo mais. Mas existe uma diferença. A pobreza que aqueles homens viviam no passado não era aquela pobreza da miséria porque não tinham nada, porque não queriam nada, porque não almejavam nada. Não. Era porque aquela pobreza deles, tudo que eles buscavam amelhar era para distribuir. Existe uma diferença muito grande. Eles não se locupletavam com o que tinham, mas repartiam as coisas que tinham. Tudo que eles recebiam, seja através do trabalho, quem não lembra, por exemplo, de Paulo de Tarso, que trabalhava no tear, através do dinheiro que conseguia, e ele instruía todos os outros, todos os irmãos ali do caminho a fazer o mesmo, para não ser um peso para a sociedade. E aí, seja, tudo aquilo que recebiam, em vez de ficarem para ele, eles preferiam distribuir entre aqueles que não podiam trabalhar, entre aqueles que estavam machucados, doentes, sofridos, que naquela época era uma realidade bem diferente da nossa. Por exemplo, não existia tratamento para aqueles que tinham a hanseníase, ou seja, eram totalmente expulsos da cidade. Então, e muitos outros que assim eram, quando tinham alguma deficiência, eram expulsos da cidade, não recebiam amparo nenhum. Então, ou seja, eles buscavam ajudar e repartir tudo aquilo que ganhavam. Não existia aquela mentalidade de vamos ser pobrinho porque é melhor ser pobrinho, porque agrada mais a Deus. Não existia isso. Existia sim uma consciência de que precisava repartir e auxiliar.
Jesus não tinha uma pedra para encostar a cabeça. A sua casa eram as estradas, a sua família, os irmãos do caminho. Mas a sua túnica era uma túnica inconsútil. Naquela época, era uma das vestimentas mais valorosas que tinham. A maioria das pessoas não tinha dinheiro para ter aquela túnica. Somente príncipes utilizavam. Maria, sua mãe, que fez para ele. Era uma túnica sem costura. Mas ele, em momento nenhum, chegou para ela e disse assim: não, Maria, você não faça isso. Imagina o que é que o povo vai pensar quando me vê utilizando uma túnica assim. Não, não faça isso não. Não, porque a humildade de Jesus não estava nas coisas exteriores, mas sim na sua atitude perante o próximo. É muito fácil a gente ver por aí a pessoa dizendo: não, porque eu não posso me vestir bem, porque senão o que é que o povo vai pensar? Não é isso que vai dizer se você é uma pessoa humilde ou não, uma pessoa que ajuda o próximo ou não, mas sim são suas atitudes. É o que a gente faz, o que a gente está fazendo. Eu achei engraçado, certa vez, Raul Teixeira estava comentando que ele chegou no centro espírita e quando ele olhou, o centro espírita até organizadinho, mas quando ele olhou assim, a fiação toda para fora das paredes e tudo mais, e ele achou aquilo estranho, né? Talvez pudesse estar em reforma, perguntou depois para o dirigente do centro, por que aquilo estava daquele jeito? E aí o dirigente foi falar para ele: não, é porque a gente é muito humilde, e aí tem que ser assim, dessa maneira e tudo mais e tal, porque o povo não pensar que... Percebem a confusão que se fazia, achar que humildade é desleixo, e não era. E aí quando ele esclareceu, ele disse: não, meu irmão, isso aí você pode matar alguém pode tomar um choque, uma criança vai e pega. Isso aí, desleixo não significa humildade, é totalmente diferente. Não confundamos, não façamos que nem, não tomemos a posição dos extremos, de achar que precisamos usufruir tudo, como muitas pessoas dizem: a vida é só essa, então a gente tem que aproveitar ao máximo. Nós sabemos que não é. Nós temos consciência disso. O que estamos fazendo para colocar em prática esse conhecimento de saber que a vida não só é essa? Será que isso é só para a gente ter no papelzinho bonitinho, de fachada, para dizer para os outros: eu sou espírita, eu acredito que a vida não acaba aqui, mas eu não faço nada para mudar, eu não faço nada para me tornar uma pessoa melhor, eu não faço nada para enxergar os meus irmãos que estão passando por necessidade e que eu posso ajudar, eu não faço nada para realmente me ver pertencente da família universal? Porque é muito fácil a gente falar: todos nós somos irmãos, mas aí eu viro a cara quando chega aquele irmão que está com um odor bastante forte, porque não tomar banho há vários dias, e aí eu começo a caçoar daquele irmão que fala errado, porque não teve uma educação correta. Eu começo a achar que eu sou melhor do que uma outra pessoa, só porque eu moro num tal lugar X e a outra pessoa mora num lugar Y que é mais desvalorizado. Eu começo a achar que eu tenho mais direito do que uma outra pessoa por causa da minha cor, por causa da minha orientação sexual, por causa do meu posicionamento político. Eu começo a enxergar os outros como outros e não como todos pertencentes a uma mesma coletividade. Todos como irmãos, como Cristo bem disse: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. O que é que nós estamos fazendo? Pensemos nisso. Coloquemos a mão em nossa consciência. Todas essas coisas, todos esses bens materiais, que até o tema de hoje, direito de propriedade, que a gente fala, que a gente tem o direito de, através, quando a gente tem aquele trabalho justo, a gente conquistar as nossas coisas. Mas lembremos que nada dessas coisas a gente leva. Todas essas coisas vão ficar. Mas o que a gente leva são as coisas boas que engrandecem o espírito. E as coisas ruins também. Batei a porta e ela se abre e vos-á, disse Jesus.
Não só a porta das coisas boas, a das coisas ruins também. Se eu desejo coisas ruins estarão quando eu abrir a porta. Se eu desejo coisas boas estarão quando eu abrir a porta. Buscar essas coisas, sair dessa posição de comodismo, é o que precisamos fazer, meus irmãos. É preciso esse esforço, é preciso sair dessa inércia, como já falamos mais de uma vez. Deixemos o homem velho para trás, aprendemos a construir esse homem novo, aprendamos a fazer diferente. Jesus espera por cada um de nós, meus irmãos. Avancemos. E chegamos ao término, né, do nosso tempo. Vamos agradecer através pela prece e gostaríamos de convidar aos irmãos para que busquem conhecer o Livro dos Espíritos, busquem estudar mais a obra da codificação. Como eu falei, não dá para a gente pegar só um trechinho do livro e tratar ele de maneira isolada, porque todo ele se completa. Cada lição a gente pega um trechinho num capítulo e vê uma parte no outro para a gente realmente compreender. Quando a gente busca esse estudo, quando a gente busca conhecer, a gente vai estar se melhorando, a gente vai estar se munindo desse conhecimento que vai fazer com que nós deixemos de praticar os mesmos erros que estamos tão acostumados. É preciso que nós façamos a nossa parte também. É preciso que nós busquemos ir atrás, nos levantar, nos movimentar. E vamos agradecer. Mestre amado Jesus, irmão maior, governador do nosso orbe, guia, modelo de toda a humanidade. Agradecidos estamos pelo teu amor incondicional. Agradecidos estamos pelo amparo e pelas vibrações de paz que incessantemente caem sobre toda a humanidade. Que possamos buscar, Senhor, nos vincular às energias salutares, nos vincular aos fluidos que trazem paz e harmonia, para que não contribuamos com esses que provocam a desordem, que provocam o pânico e o caos para a humanidade. Que possamos ser os trabalhadores de última hora, é verdade, mas os trabalhadores de última hora que estão dispostos a dar o seu melhor para tornar esse mundo um mundo de regeneração, um mundo de paz. Não para que sejamos colocados fora dele, mas para que nos sintamos parte dele, para que nos sintamos colaboradores dessa felicidade. Que o teu amor, Senhor, fique conosco todos os dias de nossa existência. Ampara todos aqueles que estão em necessidade nesse momento e que possamos nos tornar a luz para estender a mão para esses irmãos. Muito obrigado, Senhor.